Opa, tudo bem? Thales Jordan do Desvendando Exatas aqui. No vídeo de hoje você vai compreender o conceito de limite utilizando a ideia de noção intuitiva. Então, a gente vai aqui abordar um cálculo aproximado utilizando a ideia de velocidade média do MRU. A gente vai aproximar as velocidades instantâneas das médias em determinados percursos ali em trechos com um ΔT pequeno, ou seja, a gente vai partir de um conteúdo muito básico, que é o movimento retilíneo uniforme, lá do ensino médio, lá da primeira série do ensino médio, e a gente vai chegar, por exemplo, na definição de derivada. Então, assim, a gente vai partir do zero e vamos chegar no avançado. E aí a gente vai concluir que a derivada é justamente o limite. A gente está conectando aqui os assuntos, desde a matemática básica, física básica, até o nível superior, cálculo de limites e derivadas. Beleza. A gente vai partir aqui da definição de MRU, a gente vai perceber que a posição varia linearmente, ou seja, o gráfico é a de uma função do primeiro grau, uma reta, e que a velocidade média é justamente a inclinação dessa reta. E, além disso, a velocidade instantânea é numericamente igual à média no MRU. E aí, se a gente tiver uma trajetória curva, uma trajetória qualquer, que assim, totalmente diferente de uma reta, o que a gente faz? A gente vai apresentar aqui justamente essa ideia de a gente transformar um problema complexo em um problema localizado, se a gente discretizar, quebrar aquele problema em vários pedacinhos, né? Esse é um método de discretização aí muito comum, a gente até já utilizou aqui lá no vídeo de métodos trapézios, e ali localmente a gente consegue, por exemplo, aproximar essa posição por retas, ou seja, a gente vai diminuir o ΔT para valores cada vez menores, e ali naquele pedacinho a gente consegue aproximar por uma reta. Mas ora, se o gráfico naquele pedacinho é uma reta, eu posso aplicar as definições elementares do MRU, ou seja, naquele pedacinho a inclinação vai ser a velocidade média e a velocidade instantânea vai se aproximar, ou seja, é um cálculo aproximado e limite é uma aproximação, vai se aproximar ali da velocidade média. Ou seja, a gente vai estar trazendo aqui para você uma dica essencial aí, uma dica de ouro mesmo, né? É uma dica de ouro porque na engenharia, em várias áreas do conhecimento, a gente utiliza esse processo de cálculo local. A gente tem um problema grande, um problema complexo, a gente discretiza, quebra esse problema em vários problemas menores e aí a gente utiliza conceitos e definições elementares que são válidos naqueles problemas menores para poder depois resolver o problema global. Então, pode ter certeza que esse vídeo vai te ajudar não somente numa prova, você vai sair daqui de fato entendendo o que é um limite, entendendo o que é uma derivada, calculando velocidades instantâneas, inclusive aí pelo Excel, e mais do que isso, você vai ter uma noção prática disso. Além de conectar conteúdos mais básicos, né, como por exemplo aí, trigonometria, função do primeiro grau, álgebra que a gente utiliza aqui, problemas completamente aplicáveis na vida real, como por exemplo cálculo de erro que a gente vai ver aí no Excel. Belezinha? Sem mais delongas, bora pro vídeo, mas não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, curtir, comentar e enviar esse vídeo para cada vez mais pessoas. Belezinha? Bora pro vídeo. Beleza, gente. Vamos começar aqui revisando o MRU, Movimento Retilíneo Uniforme, que a gente aprende lá na física da primeira série do ensino médio. É a física mais básica aqui e a gente vai ver que ela é super importante. A gente vai continuar nessa construção de raciocínio que o Desvendando Exatas propõe, ou seja, a gente vai partir de conteúdos mais básicos até conteúdos mais avançados. E aí, o que é o MRU? Basicamente, né, a gente vai ter uma trajetória retilínea, como o próprio nome diz, movimento retilíneo, e uniforme significa que a velocidade é constante. E nesse caso aqui a gente está falando em módulo, direção e sentido. O vetor velocidade ele é constante. Então, em módulo aqui a gente vai utilizar aqui a definição de módulo, né, da velocidade. A gente tem que a velocidade média nada mais é do que ΔS sobre ΔT. Quem é o S? S é a função posição, T é o tempo. Então a gente está dizendo o seguinte, a velocidade média é a variação da função posição em um dado intervalo de tempo. No ensino médio, a gente é assim catequizado a aprender que, olha, o ΔT
é o intervalo entre o tempo inicial e o tempo final. Mas, na verdade, esse ΔT ele é um intervalo de tempo entre dois instantes. E aí aqui a gente vai adotar o seguinte, adotaremos TF, né, como sendo o tempo t mais o intervalo de tempo ΔT. Ou seja, o meu tempo final, TF, ele é o instante de tempo atual mais o incremento ΔT. Esse tempo T aqui, o atual, ele pode ser inclusive o tempo inicial, mas ele pode ser qualquer instante de tempo. Belezinha? Então, a gente tem o seguinte, a gente vai ter que a nossa velocidade média vai ser a posição no tempo final menos a posição no instante de tempo t, que é o atual, dividido por quem? Pelo tempo final menos o tempo t. Só que a gente já viu que o tempo final menos o tempo t é o próprio ΔT. Então, substituindo que o tempo final é t mais ΔT, a velocidade média em um dado intervalo de tempo, ΔT, é basicamente, né, a posição no instante t mais ΔT, que é o próprio tempo final, menos S de t, tudo isso sobre o próprio ΔT. Essa é simplesmente a definição de velocidade média lá do MRU. Então aqui a gente chega na nossa primeira equaçãozinha importante. Ela é super importante. E o que a gente sabe, né? Se a gente quiser calcular a função posição, a gente, no instante tempo final ali, né? Ou seja, no tempo TF, a gente basta isolar aqui e fazer uma álgebra. Então, né, a gente tem o seguinte, que se a velocidade média é justamente a posição no instante t mais ΔT menos S de t sobre ΔT, a gente vai passar o ΔT multiplicando aqui. Então, a gente vai ter o seguinte, vamos ter que a velocidade média vezes o ΔT é justamente a posição em t mais ΔT menos o S de t. E aí, se a gente passar o menos S de t lá para o outro lado, isolando a posição no tempo final t mais ΔT, nós concluímos que S de t mais ΔT é quem? É justamente a posição no instante t atual, perfeito? O t é o tempo atual, mais a velocidade média vezes o próprio ΔT. Essa função aqui que a gente aprende, né, lá no ensino médio, como S é igual a S0 mais VT, né, que muita gente fica memorizando, ela é basicamente aqui um resultado de álgebra. A gente sai da definição da velocidade média e chega na função horária da posição. E por que ela é chamada de função horária da posição? Perceba o seguinte, ó, perceba que o tempo final é a nossa variável. E a parcela do tempo final que está mudando é justamente o ΔT, porque o t eu considero como algo fixo. Por quê? Porque é o tempo t atual que eu estou. Então é o ΔT que é o nosso incremento. Então essa função, né, posição, ela é muito similar a f de x igual a ax mais b. Ou seja, quem seria o nosso B, o coeficiente linear? Seria essa posição aqui no instante t atual. Eu sei exatamente o local onde eu estou agora. Então, no instante de tempo atual, a gente tem. O x seria justamente, né, o nosso aqui ΔT, que na verdade é o tempo final, né, digamos assim. E o a seria o coeficiente angular. Perceba que a velocidade média ela faz o papel de coeficiente angular. Então, se a gente for, né, desenhar o gráfico da nossa função posição ali, ó, em função do tempo no MRU, vamos desenhar aqui, a gente vai ter o seguinte, ó, eu vou ter um tempo aqui t qualquer, vou ter aqui um tempo tf, né, que basicamente é t mais ΔT, e aí aqui a gente está desenhando um gráfico da posição em função do tempo final, né, e o próprio tempo final. E aí o que acontece? No instante t, eu vou ter aqui uma determinada posição, que seria o S de t. No instante de tempo posterior, a gente vai ter aqui, no caso, considerando a velocidade média positiva, né? Por isso que vai ser aqui o negócio maior do que a posição inicial. A gente está considerando a velocidade média positiva. A gente vai ter o gráfico como sendo uma reta. Ou seja, é uma função do primeiro grau,
é uma reta. E aí, o que é mais legal? Perceba o seguinte, que se a gente parar para pensar aqui, a gente tem um triângulo retângulo. E esse ângulo θ aqui, ó, quando a gente estuda a função do primeiro grau, o que a gente aprende, né? Que a inclinação, ou seja, a tangente desse ângulo, é justamente o coeficiente angular, que nesse caso aqui da reta seria o azinho. Agora, perceba o seguinte, quem é esse pedacinho aqui desse triângulo retângulo? É justamente, né, lembrando que aqui seria S de TF, seria o S de TF menos o S de T. Ou seja, esse pedacinho aqui, que é esse cateto do triângulo retângulo, é justamente o ΔS. Esse outro pedacinho aqui é justamente a diferença entre os tempos, TF menos T. Ou seja, quem seria a tangente de θ? A tangente de θ, que a gente diz que é o coeficiente angular de uma reta, né, ou seja, o azinho, é justamente o ΔS, que aqui eu já estou chamando, né, de ΔS, e TF menos T eu estou dizendo que é ΔT. É ΔS sobre ΔT. E, de fato, a velocidade média ela é justamente essa inclinação. E isso que vai ser muito útil quando a gente for fazer ali, por exemplo, né, obter lá o coeficiente angular de retas, né, e utilizar a definição de derivado como sendo a inclinação da reta tangente. Então, esse conhecimento é importante, mas, mais do que isso, perceba o seguinte, olha, quando a gente está no MRU, eu sei que a inclinação da reta, ou seja, a inclinação do gráfico posição versus tempo, que é uma reta, é a velocidade média. E mais, olha só o que acontece no MRU. A gente vai utilizar todos esses conceitos ainda nesse vídeo. Quando eu quero calcular a velocidade média, a gente sabe que é ΔS sobre ΔT. Mas o que aconteceria com a velocidade instantânea? Ou seja, o V de t. Quando a gente faz o V de t, ou seja, aqui é o tempo final, né? A velocidade em função do tempo final, num gráfico aqui V versus t, ele vai ser uma constante. Então, no intervalo de tempo entre t e tf, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter aqui, ó, uma reta, só que uma reta horizontal, e que vale exatamente a velocidade média. E aí, o que a gente interpreta com isso? Ora, no MRU, onde o gráfico da função posição é justamente uma reta, a velocidade instantânea, ou seja, a velocidade para cada tempo t entre o inicial e o final, vai ser sempre igual à velocidade média. Ou seja, se eu tiver um MRU, a velocidade instantânea é igual à velocidade média. Agora, isso aqui vale para trajetórias retilíneas. E se eu tiver uma curva? E se eu tiver uma função posição qualquer que não seja uma reta? Ou seja, aqui a gente vai tentar aproximar essa trajetória curva, essa trajetória qualquer, em várias retas. Porque se eu conseguir fazer com que aquele trecho ΔT ele possa ser aproximado por uma reta, significa que eu posso usar o MRU. Ou seja, aqui a gente vai localizar o cálculo. A gente quer fazer o seguinte, olha, eu não sei calcular numa trajetória qualquer, mas eu sei calcular numa reta. Então, se eu conseguir, nesse trecho pequenininho aqui, ó, fazer aqui, nesse trecho localizado, como uma reta, eu posso aplicar os conceitos do MRU. Então, perceba o poder da matemática básica, da física básica aqui nesse caso. A gente consegue utilizar conceitos primordiais da física em trechos pequenos. E é isso que a gente vai te mostrar aí agora. Continuando aqui, gente, vimos o seguinte, que em MRU, o gráfico da função posição pelo tempo é uma reta. E a inclinação dessa reta é a própria velocidade média. E no caso lá do movimento retilíneo uniforme, a velocidade instantânea para aquele dado ΔT, ou seja, naquele intervalo de tempo, coincide com a velocidade média. Agora, se a gente tiver uma trajetória qualquer, como essa que eu vou desenhar aqui agora, ou seja, a gente está falando aqui de um gráfico S de TF, ou seja, a posição em função do tempo final pelo próprio tempo final, e a gente vai ter aqui uma trajetória, por exemplo, desse formato aqui, uma trajetória qualquer. Está longe de ser uma reta. Então, aqui a gente tem o tempo inicial, né, que nesse caso é o próprio tempo atual,
e aqui a gente tem um tempo t, né? Que seria aqui, por exemplo, o tempo final desse percurso. E aí perceba, se eu quiser calcular a velocidade instantânea aqui, ora, eu não sei calcular a velocidade instantânea, porque eu só sei fazer isso no MRU, porque ela é igual à velocidade média no MRU. Agora, a velocidade média a gente pode calcular como sendo, né, a inclinação dessa reta aqui. Lembre-se que a velocidade média é simplesmente o ΔS, né, que seria justamente a posição no instante de tempo final menos a inicial. Perceba que esse pedaço aqui, né, aqui seria um próprio triângulo retângulo. Essa diferença aqui seria o ΔS, essa diferença aqui, que é esse outro cateto, seria o ΔT. Só que perceba o seguinte, perceba que eu quero tentar aproximar a reta ali da curva, mas se eu considerar um ΔT muito grande, eu não consigo fazer isso. Ou seja, eu não consigo dizer que isso aqui está bem perto de um MRU. Existe uma diferença muito grande entre a reta e a curva. Agora perceba que se eu, por exemplo, dividir essa trajetória aqui em vários pedacinhos pequenininhos, vamos desenhar aqui alguns pedacinhos, o que vai acontecer? Vai acontecer que cada pedacinho eu posso tentar aproximar ali, ó, localmente por retas. Perceba que eu consigo obter uma aproximação até razoável. Olha só. Então perceba o seguinte, olha, eu não consigo dizer que essa curva, essa trajetória inteira é um MRU, isso aqui tá claro. Mas agora, localmente, por exemplo, pegando esses dois pontos aqui, ó, localmente, nesse intervalo de tempo aqui, ó, ΔT, nesse intervalo de tempo pequenininho, eu tenho uma reta. Então, a velocidade média nesse intervalinho pequenininho seria a inclinação dessa reta e a velocidade instantânea se aproximaria, olha só a palavra, se aproximaria da velocidade média nesse intervalo de tempo. E por que se aproximaria e não igual? Porque só é igual no MRU perfeito. Aqui a gente está fazendo uma aproximação. Mas perceba que é uma aproximação válida. E mais do que isso, né? Se essa ideia de aproximar uma trajetória qualquer ali por várias retas, ora, a gente aprendeu no ensino médio que se eu tiver dois pontos, eu consigo calcular a distância entre esses dois pontos. Então, se eu somar esses vários pedacinhos de retas aqui, eu consigo aproximar ali e calcular, digamos assim, o comprimento dessa curva. Então, perceba que o que eu estou tentando trazer aqui para você? A gente consegue pegar algo complexo, dividir, discretizar, né? Então a gente está discretizando essa função contínua aqui em vários pontos e aproximar por coisas conhecidas. Nesse caso aqui, retas. E aí a gente consegue, em cada trechinho desse, em cada retinha dessa, dizer o seguinte, olha, nesse trechinho, a velocidade média é justamente a inclinação dessa reta e a velocidade instantânea se aproxima. Agora, e se eu quiser calcular, por exemplo, a velocidade instantânea, certo? Para o tempo inicial. Então eu quero calcular a velocidade instantânea em t0. Então a gente vai pegar aqui de novo, né? A gente vai pegar aqui a nossa função posição em função do tempo. E aí a gente vai pegar novamente aqui uma trajetória qualquer. E eu quero calcular exatamente o v de t. Ora, vamos começar aqui de novo lá pelo instante de tempo final. Ora, eu posso fazer o seguinte, ó, eu posso dizer que a velocidade média é justamente a inclinação dessa reta gigante aqui, né? Mas o erro vai ser grosseiro. Ou seja, se eu tentar dizer aqui, né, que, ora, a velocidade instantânea aqui no meu instante inicial, t igual a t0, é a velocidade média. De cara, eu já sei que eu vou estar errando bastante. Agora, e se eu pegar em metade do intervalo de tempo? Ou seja, eu vou pegar aqui, ó, ao invés de pegar o ΔT grandão, eu vou pegar esse ΔT aqui. Então, esse cara vai ser um T0 mais um ΔT2. Ou seja, esse pedação aqui seria o ΔT1. Seria o T0 mais um ΔT1. Agora eu vou pegar metade. E aí, olha só, aqui vai ser a minha aproximação. Então a velocidade média já vai ser isso aqui. Mas também tá ruim. Perceba que não tem nada aproximado. Agora, se eu for lá e considerar um ΔT3 aqui, pequenininho, ó, pegar, por exemplo, esse cara aqui, ó. Esse cara aqui seria um TF3. O nosso TF3
seria o próprio T0 mais o delta T3, certo? Nesse pedacinho aqui, ó, eu consigo aproximar melhor. Então perceba que conforme ΔT diminui, né, conforme o ΔT ele está cada vez menor, a gente está conseguindo aproximar aquela trajetória, aquela função posição por uma reta. Nesse caso, se é uma reta, eu posso utilizar os conceitos de MRU e dizer que a inclinação dessa reta é a velocidade média, e para esse ΔT cada vez menor, a velocidade instantânea se aproxima da velocidade média. Então, o que a gente conclui? Concluímos, então, que a velocidade v de t, né, que é igual a um v de t0, porque a gente está considerando aqui como um instante inicial, é justamente a aproximação da velocidade média, certo? É uma aproximação para a velocidade média, que é justamente o s de t mais o ΔT, menos o S de t sobre o ΔT. É uma aproximação. Mas, Thales, quando é que vai ser igual? No limite com ΔT tendendo a zero. Limite é uma aproximação, né? Então, se a gente fizer esse ΔT tendendo a zero, ou seja, fazendo ΔT tendendo a zero, isso implica o seguinte, isso implica que a velocidade instantânea v de t vai ser o limite com ΔT tendendo a zero de S de t mais ΔT menos o S de t, tudo isso sobre o ΔT. E perceba o seguinte, que isso aqui é uma indeterminação do tipo 0 sobre 0, que a gente já tem vídeo aqui no canal. Por quê? Se o ΔT for para zero, S de t mais zero vira S de t. Menos S de t dá zero. ΔT aqui também no denominador seria zero. Ou seja, por ser uma indeterminação do tipo 0 sobre 0, pode ser qualquer coisa. E a gente já viu várias formas de resolver e percebemos que é álgebra. Basicamente vai sair aí por métodos algébricos. E aí é o seguinte, a gente aproximou aqui a velocidade instantânea no tempo inicial, que é o comum, é o mais intuitivo ali, né? Sempre tentar colocar num T0. Mas e se a gente tivesse num ponto T qualquer? Por isso que eu gosto dessa ideia de tempo T genérico ser o atual. Se a gente pegar de novo aqui, ó, uma trajetória qualquer, e aí a gente está aqui de novo num gráfico, né, da posição em função do tempo final pelo tempo final, e aí eu quero calcular a velocidade instantânea justamente nesse tempo T aqui. Eu já estou vendo que ele é diferente do T0. Ó. O T0 está aqui. E eu quero calcular a V de T. Ora, a gente sempre pode começar com a aproximação ali pelo tempo final. Que é esse cara aqui, pelo tempo final. Então a gente vai ver que é essa reta aqui. Só que não aproximou bem. Então o que a gente faz? A gente pega um intervalo de tempo aqui, ó, menor. Vou pegar, por exemplo, aqui aproximadamente ali na metade. Olha só, já aproximou bem. Ou seja, a gente vai calcular a velocidade instantânea para um tempo de t qualquer que seja ele. Por isso que é interessante a gente considerar o t como sendo o instante atual, que é o que eu quero, e o tempo final sendo t, que é o que eu tenho, né, o atual, mais um incremento ΔT. E aí a gente vê que conforme o ΔT diminui, né, a gente tinha esse ΔT aqui, ó, esse aqui era o ΔT1. Agora a gente tem um ΔT2. Conforme o ΔT diminui, a gente consegue aproximar por uma reta. A velocidade média, por ser uma reta ali, é a inclinação, e a velocidade instantânea se aproxima da média, e no limite, com o ΔT tendendo a zero, elas são iguais, né? Então é no limite, a gente só pode afirmar que é igual no limite. E agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai generalizar isso aqui da seguinte forma. Derivada, a definição clássica de derivada é a seguinte, é a taxa de variação instantânea de uma função qualquer no ponto. E a gente viu o seguinte, ó, fazendo aqui, por exemplo, ΔT igual a h, ou seja, um incremento, até para facilitar aqui nas notações, o que a gente viu? A gente viu que a velocidade, né, a velocidade instantânea é aproximadamente a velocidade média, ou seja, eu ainda não coloquei a definição de limite, então é aproximadamente,
é o S de T mais H, lembrando que o H aqui ele está sendo igual a ΔT, certo? Menos o S de T, tudo isso sobre H. Com H tendendo a zero, isso implica o seguinte, ora, a velocidade nada mais é do que o limite com H tendendo a zero de S de T mais H menos S de T, tudo isso sobre H. Ora, olha o que está acontecendo. A velocidade instantânea é a taxa de variação da função posição no tempo t atual. Ou seja, isso implica que a velocidade é a derivada da função posição. Lembrando, ó, derivada, né? Quando você for estudar, a notação de derivada é essa linhazinha aqui. Então, é a taxa de variação instantânea. No ensino médio, lá no MRUV, Movimento Retilíneo Uniformemente Variado, onde a aceleração era constante, né, a gente via o seguinte, que a aceleração média era ΔV sobre ΔT. Era a taxa de variação da velocidade no tempo. Olha só. Então, isso implica o seguinte, que a aceleração instantânea ela se aproxima da aceleração média. Olha só, a gente está generalizando aqui as ideias. Então, olha só. No ensino médio, a aceleração média era ΔV sobre ΔT. E aí, a gente quer utilizar essa noção de aproximação. Então, a aceleração instantânea é a média aproximada. E com H tendendo a zero, ou seja, com ΔT tendendo a zero, isso implica o seguinte, que é natural a gente supor que a aceleração instantânea é o limite com H tendendo a zero de quem? De V, né? Aqui é, ao invés da posição, é a velocidade. De T mais H menos o V de T, tudo isso sobre H. Ou seja, a aceleração instantânea é a derivada da velocidade. Então, a velocidade é a derivada da posição, a aceleração é a derivada da velocidade. Por quê? Porque é uma taxa de variação instantânea. Então, se eu tiver uma função qualquer f de x, a derivada da função f de x vai ser a taxa de variação da função f no ponto x, com o incremento h. Então, vai ser o limite com h tendendo a zero de quem? De f de x mais h menos f de x, tudo isso sobre h. E agora, a gente vai aqui resolver um exemplo para poder fixar esse conteúdo. A gente viu aqui muita coisa, só que o que eu quero que você fixe? A gente parte de conhecimentos básicos, nesse caso aqui MRU, e a gente consegue mostrar como se calcular uma velocidade instantânea. E a gente sabe que no limite, com o incremento de tempo tendendo a zero, ΔT tendendo a zero, a gente consegue calcular isso de forma exata. E aqui a gente vai fazer um cálculo aqui, né, que é basicamente o seguinte, ó, a gente vai calcular a velocidade instantânea para um tempo t igual a 1. Perceba que eu não estou dizendo que é o tempo inicial, eu estou dizendo que é um tempo t qualquer, e nesse caso aqui vale 1. Para a função s de t igual a t ao cubo, ou seja, eu não estou falando mais de uma função do primeiro grau, né? Então, é uma trajetória qualquer. E a gente vai considerar aqui dois métodos. A gente vai calcular de forma aproximada, numericamente, a gente vai utilizar aqui o Excel, e depois a gente vai calcular de forma exata, via limites. Vamos comparar os dois resultados. Então, bora lá. Beleza, gente, vamos aqui resolver essa velocidade instantânea, né? Calcular de forma aproximada aqui no Excel. Então, a gente tem a função posição s de t igual a t ao cubo, e a gente quer calcular a velocidade instantânea em t igual a 1. Perceba o seguinte, a gente não está no MRU, porque o MRU a gente viu que a posição é linear, ou seja, é uma função do primeiro grau. E t ao cubo não é uma função do primeiro grau. No ensino médio, além do MRU, a gente aprende o MRUV, que é um movimento parabólico, ou seja, uma função de segundo grau. E aqui a gente tem t ao cubo. Só que a gente vai utilizar tudo que a gente aprendeu agora, ou seja, fazer ali aproximações, a gente vai cada vez mais diminuir o ΔT e veremos que a velocidade média ela vai convergir para um número. A gente vai, inclusive, utilizar aqui um critério, né, de convergência, assim, para a gente ter noção de quando é que vai estar boa essa aproximação, tá? Então, aqui no Desvendando Exatas, você aprende, inclusive, a utilizar um método aí prático, né, que eu, como engenheiro, adoto consistentemente, que é saber o seguinte, ó, eu tenho que ter um critério de parada, porque senão eu vou ficar cada vez mais diminuindo o ΔT e utilizando ferramenta computacional de forma desnecessária, né? Mas é o seguinte,
antes de a gente fazer a análise, né, propriamente dita da velocidade, eu indico que você estude o gráfico da função. É assim, quando você está no cálculo 1, você aprende a desenhar gráfico na mão, na raça ali, entendeu? Só que, como a gente tem uma ferramenta numérica, eu indico que você utilize, entendeu? Então utilize aí e desenhe o gráfico. Então a gente vai começar, por exemplo, aqui para t igual a 0, a gente vai fazer para t igual a 1, mas perceba que o 1 não precisa ser o instante inicial, a gente vai começar aqui com t igual a 0. E aí a gente vai colocar um incremento ΔT, ou seja, eu vou considerar o instante de tempo atual, mais um incremento, por exemplo, aqui de meio. Ou seja, ele já atualizou ali. E aí, conforme eu arrasto aqui, ó, olha só, ele já está somando meio ali. E o S de t a gente sabe que é igual a t ao cubo. Então eu vou pegar aqui o tempo e só elevar ao cubo. Então você já está aprendendo um pouquinho aí de Excel, caso não saiba. A gente arrasta aqui e olha só, a gente já percebe que aumenta ali bastante, consideravelmente aqui, né, a função posição, né? Até porque está elevado ao cubo. Quanto maior o número, maior vai ser ali o resultado da função. E aí aqui a gente vai selecionar esses dados, vamos em inserir gráficos recomendados, e aqui, ó, vamos pegar, por exemplo, essa função contínua aqui que está bonitinha, né? E aí a gente vai fazer aqui um desenho nela. Vamos fazer aqui um desenho nela para te lembrar o que a gente quer fazer. Olha só, já deixei aqui num tamanho considerável, vou aqui em desenhar, né? E aí, olha só, eu quero aqui o ponto t igual a 1. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai, digamos assim, começar com um ΔT grande, vamos, digamos assim, né, calcular a velocidade média, porque a velocidade média ali naquele trecho reto é a inclinação da reta, e a gente vê aqui, né, que, poxa, a aproximação é muito ruim, né, ou seja, eu não consigo aproximar bem. Aí depois a gente vai diminuir o ΔT ali pela metade, e aí a gente vai fazer uma nova aproximação aqui, ó. Vamos tentar desenhar uma reta mais bonitinha, porque essa não ficou boa. Então, olha só, a aproximação já ficou assim. Aí agora, a gente vai tentar diminuir o ΔT pela metade. Eu estou tentando replicar aqui para você já perceber o que a gente vai fazer. Perceba que conforme eu estou diminuindo o ΔT, cada vez mais eu consigo aproximar melhor do gráfico da função uma reta. Então eu consigo ali, né, aproximar por retas em determinados trechos, e conforme ΔT diminui, essa aproximação naquele trecho específico fica melhor. E é por isso que a velocidade instantânea se aproxima da média, porque naquele pedacinho a gente pode aproximar por um MRU. Belezinha? Então, aqui já estão as nossas funções, né? Assim, as nossas equações, S de t igual a t ao cubo, né? Com t igual a 1, a gente quer calcular V de t, e a gente sabe que a velocidade instantânea é a aproximação da média. Então, o que a gente faz aqui? O t, que é o nosso tempo atual ali, né? Eu vou colocar como sendo igual a 1. A gente sabe que a gente quer calcular igual a 1. Então, a primeira coisa que eu vou definir aqui é o nosso ΔT, que é o nosso incremento de tempo. E aí eu vou começar com um incremento de tempo grande. Vou começar, sei lá, tipo ΔT igual a 8. Aí, beleza. O que a gente sabe? A gente quer calcular aqui o tempo final. O tempo final, que é o TF, né? Só que o TF, ele é T mais o ΔT. Então, o T, que é o que eu quero, tempo atual, né? E a gente vai colocar ele aqui de forma fixa. Então, como é que a gente fixa um valor no Excel? A gente coloca aqui tanta coluna, né? Coloca aqui o cifrãozinho lá do real, tanto na coluna quanto na linha. Então, ele agora está fixo. Então, eu já sei que é tempo final mais o ΔT. Então, esse aqui eu posso deixar sem fixar, porque eu quero, inclusive, que varie. Eu já vou fazer a conta uma vez, depois só vou arrastar. Dou um Enter aqui, então, olha só. Tempo final, vou até centralizar aqui, né? Para ficar bonitinho. Olha só, tempo final é o T mais ΔT. 1 mais 8, 9. Beleza. Agora a gente vai calcular a velocidade média. A gente vai calcular a velocidade média. A gente vai dizer, né, que a velocidade instantânea é aproximadamente a média. Então, a gente sabe que a velocidade média é o nosso ΔS sobre o ΔT. Então, a gente só vai ter que calcular agora o ΔS. Então, quem seria o ΔS? Já vou até colocar aqui entre parênteses e dividir pelo ΔT aqui, ó. Então, eu já sei que é dividido pelo ΔT, que a gente já definiu ali. Ora, o ΔS é a posição em T mais ΔT. Então, eu vou ter que pegar o T mais ΔT, que é justamente o tempo final, vou elevar ao cubo e vou tirar de quem?
da posição no instante t que eu quero, que é o tempo atual. Ou seja, eu vou querer a posição ali ao cubo. Só que perceba, a posição no instante t atual, ela tem que ser fixa, né? Por quê? Porque ele não vai mudar. A gente sempre vai estar variando, se você lembrar lá do gráfico, a gente varia o ΔT. É como se o tempo final estivesse variando, porque o ΔT está diminuindo. Mas o instante t que eu quero analisar, ele não muda. Então a gente vai fixar aqui também o S de t, tá bom? Então a gente tem aqui o tempo final que está aqui ao cubo, porque a função é t ao cubo, menos o atual, até para não dizer inicial e não ficar enviesado, ao cubo dividido pelo ΔT. Olha só, a velocidade média deu 91. E aqui pode ser, entenda como quilômetro por hora ou metro por segundo, a gente não colocou nenhuma unidade de medida ali. Agora, uma pergunta que é bem pertinente. Como é que eu sei a hora de parar a aproximação? A gente vai definir aqui a função erro percentual. Isso aqui é um critério de parada em cálculo numérico. Já tem até vídeo nosso aqui sobre métodos trapézios, onde eu enuncio isso. Mas vamos deixar ela aqui paradinha, vamos já fazer aqui uma segunda linha e você vai entender o porquê. Então, olha só, perceba que eu arrastei e continuou 8. Eu quero definir ali um ΔT cada vez menor, e eu não defini nada. Então, eu quero que o meu ΔT, o próximo ΔT, seja metade do anterior. Então, eu vou dividir aqui por 2, ó. Agora, esse cara que a gente vai poder manter, por quê? Porque eu quero o t mais o ΔT, então eu não precisei fazer nada, e a velocidade média que a gente pode arrastar. Por quê? Porque a gente fixou lá o nosso S de t e ele está pegando aqui o final sobre o ΔT. Não preciso fazer mais nada. Agora, por que eu deixei a função erro para fazer agora? Porque o erro, ele depende, né? No caso aqui, erro percentual, mas também o erro absoluto, ele vai depender de duas medidas. Então, para cada duas linhas que eu tiver aqui, eu vou ter um erro, né? Então, ele vai ser o módulo, que justamente no Excel é o ABS, né? Então, posso escolher qualquer um dos dois ali para subtrair, ser o primeiro ali, não vai fazer diferença. É o módulo, ele vai pegar ali o valor absoluto da diferença. E aí eu vou dividir sempre pelo instante atual, porque, digamos assim, é o que eu conheço, né? É o primeiro ali. Então, olha só o erro. Já vou deixar aqui tudo em porcentagem e vou deixar com duas casas decimais aqui, ó. Olha só o erro entre as medidas. 65,93, 66%. Opa, é um erro muito grosseiro, né? Então significa que eu tenho que continuar aqui. Eu já dividi por 2, perceba que eu coloquei aqui ΔT sobre 2, ele dividiu de novo. Aí é só arrastar. Agora, quando a gente arrasta aqui, ó, olha só, já caiu para 13 ali, que pode ser 13 km por hora ou 13 metros por segundo. Quando eu arrasto aqui, ó, 58%. Já caiu ali em torno de 7% esse erro. E por que eu não vou até aqui? Porque se eu for até aqui, ele vai pegar justamente ali, ó, onde está vazio. Então eu tenho que ir até a penúltima linha, digamos assim, né? Aí agora eu vou arrastando aqui, ó. O ΔT ele está cada vez mais caindo pela metade. E olha só, a gente percebe que o tempo final ele está cada vez ali mais próximo do 1, né? Porque é o ΔT que está variando e o nosso instante atual é fixo. E olha só o que está acontecendo com a velocidade. Olha só. A partir, por exemplo, aqui, ó, quando o ΔT estava em 0,25, ele já estava em 3,81. Quando ele chega ali, ó, em 0,0625, está em 3,19. E olha só o que está acontecendo com o erro. O erro está caindo consistentemente ali, ó. Ele já está em menos de 2%. Vou continuar diminuindo ali cada vez mais o ΔT. Vamos calcular aqui o tempo final, calculando a velocidade média e olha só, está se aproximando de 3. E o erro já deu ali menor do que 0,1%. Então, o que a gente conclui aqui? Concluímos que a velocidade instantânea ela vai se aproximar de 3. Então, a gente infere, é de se supor, né? A gente espera que a velocidade instantânea exata, quando a gente calcular pelo limite, seja igual a 3. Belezinha? Vamos lá calcular agora analiticamente. Beleza, gente. Para finalizar aqui, agora a gente vai calcular analiticamente, ou seja, a gente vai calcular o limite com o ΔT tendendo a 0, ou seja, vamos calcular de forma exata essa velocidade instantânea e ver se de fato ela é igual a 3, porque a gente viu ali no Excel que conforme o ΔT vai diminuindo, a gente foi diminuindo cada vez mais ali pela metade, né? Então o ΔT posterior era o anterior sobre 2,
a gente viu que a velocidade média foi caindo, caindo e se aproximou de 3. E como é que a gente faz isso? Ora, a gente sabe que a velocidade em um instante de tempo t qualquer é o limite com ΔT ou h, né? A gente vai considerar aqui ΔT igual a h, tendendo a zero, de quem? De S de t mais h menos S de t, tudo isso sobre h. E a gente comentou que a velocidade é a derivada da função posição. E aí, né, a gente conclui que a derivada é um limite. É por isso que a gente estuda limite, derivada e integral. Beleza. Agora, a gente sabe que a posição, a função posição, ela é t ao cubo. Então, a gente vai, onde tiver t mais h, vai ficar t mais h ao cubo. Então, vai ficar limite com h tendendo a zero de t mais h ao cubo, certo? Menos t ao cubo, porque é o s de t. Tudo isso sobre h. Olha só aqui um produto notável, cubo da soma. Você pode ou não lembrar disso, né? A gente sempre recomenda que você evite decorar o que é desnecessário, né? Conforme vai passando o tempo, você vai lembrar que é o cubo do primeiro, mais 3 vezes o quadrado do primeiro pelo segundo, mais 3 vezes o primeiro pelo quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. De tanto fazer, fica no sangue. Só que como é que a gente faz? Vou fazer aqui um rascunho. Como é que a gente faz para não ficar tendo que memorizar qualquer coisa que apareça? Olha só, técnica de algebrismo. A gente sabe que t mais h ao cubo é igual a t mais h vezes t mais h ao quadrado. Ou seja, eu fiz aqui a propriedade, digamos assim, de potenciação, só que a inversa dela, né? A recíproca. Porque a gente sabe que quando a gente tem multiplicação de potência de mesma base, que a base seria t mais h, né? Multiplicação de potência de mesma base, conserva as bases e soma o expoente, os expoentes ali. Ou seja, 2 mais 1, 3. Ou seja, a gente pode quebrar ali em uma multiplicação de potências. Só que t mais h ao quadrado é o quadrado da soma. Então, isso aqui, ó, vai ser igual a quem? Vai ser igual a t mais h, e o quadrado da soma, esse tem que estar no sangue. É o quadrado do primeiro, então t ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, ou segundo pelo primeiro, então 2th, mais o quadrado do segundo. E agora, como é que a gente faz aqui? É só fazer o chuveirinho. Vamos começar aqui com t, né? Então, a gente vai pegar o t ali e multiplicar por cada termo ali. Então, vai ficar t ao cubo, né? T vezes t quadrado, mais 2 vezes t quadrado h, porque t vezes t vai dar t quadrado aqui, mais th quadrado. Agora, a gente vai fazer o mesmo processo, só que com o h. Então, a gente vai pegar o h e multiplicar por cada termo ali. Então, vai ficar mais ht quadrado, eu vou colocar como t quadrado h. Não faz diferença ali a ordem dos fatores. H vezes 2th vai ficar mais 2th ao quadrado, né? H vezes h dá h ao quadrado. H vezes h ao quadrado, h ao cubo. Agora perceba o seguinte, a gente vai pegar aqui o 2t quadrado h com o t quadrado h e a gente percebe o seguinte, que quando a gente somar os dois, vai dar 3t quadrado h. Quando a gente pegar aqui o th quadrado com 2th quadrado, vai dar justamente 3th quadrado. Ou seja, a gente vai concluir o seguinte, que é o cubo do primeiro, mais 3 vezes o quadrado pelo segundo, mais 3 vezes o primeiro pelo quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. E é isso que a gente vai colocar ali em cima. Perceba que não precisa decorar, basta utilizar aí o que você já sabe. Então, vai ficar limite com h tendendo a zero. Nunca esqueça a notação de limite. Tem professor que zera aí a questão inteira, tá? Então, a gente já vai colocar aqui o resultado ali do numerador, né? Então, vai ficar, então, t ao cubo. Vamos escrever aqui bonitinho. T ao cubo mais 3t quadrado h mais 3th quadrado mais h ao cubo. Perceba, então, o cubo do primeiro, mais 3 vezes o quadrado do primeiro pelo segundo, mais 3 vezes o primeiro pelo quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. E agora aqui a gente pode apagar esse nosso rascunho. A gente pode apagar aqui porque a gente já resolveu o problema. Agora, quem é que está ali no denominador, que a gente não pode esquecer? A gente não pode esquecer do nosso h,
E também não podemos esquecer, né, do S de t, que é justamente aqui, ó, o menos t ao cubo, né? Porque é S de t mais h menos S de t. Então aqui ainda a gente tem o menos t ao cubo. Agora olha só que legal. T ao cubo cancela com menos t ao cubo. E aí vai ficar então limite com h tendendo a zero de quem? 3t quadrado h, perfeito? 3t quadrado h, mais 3t h ao quadrado, mais h ao cubo. Tudo isso sobre h. Olha só que legal. Agora, a gente percebe o seguinte, h tem todos os termos. Então, se a gente colocar o h em evidência, acabou o problema. Porque o h é o termo problemático, é ele que faz a indeterminação 0 sobre 0. Então, isso aqui vai ficar limite com h tendendo a 0. Vamos botar o h em evidência, então vai ficar 3t quadrado mais 3th mais h ao quadrado. Tudo isso sobre h. O h, que é o termo problemático, foi embora. Então, isso aqui vai ficar entre limite com h tendendo a zero de 3t quadrado mais 3th mais h ao quadrado. E aí, olha só, limite da soma é a soma dos limites, porque esses limites aqui existem. A gente vai perceber que o h vai para zero, h quadrado vai para zero, então vai sobrar o 3t quadrado. Então, isso implica o seguinte, que a nossa velocidade instantânea em qualquer tempo é 3t quadrado, o que implica que a nossa velocidade em t igual a 1 é igual a 3 vezes 1 ao quadrado, que é o próprio 3, conforme a gente já esperava. Ou seja, a nossa aproximação foi excelente. Conforme o ΔT diminuiu, de fato se convergia para velocidade instantânea de 3. Muito legal, né? Muito massa, né? Perceba que a gente calculou aqui velocidade instantânea, a gente saiu de MRU e chegamos em definição de derivada. Ou seja, a gente saiu de conteúdos bem básicos aí, trigonometria básica, função do primeiro grau, física básica, velocidade média, MRU, e chegamos em derivada, que é um limite. Então, perceba a importância de conectar os conteúdos, de compreender a importância deles, né? E assim, o que eu digo que é o principal, assim, que ficou desse vídeo. Limite é uma aproximação e mais do que isso, mais do que a prova em si, você consegue compreender que a gente consegue modelar coisas extremamente complexas, como por exemplo uma trajetória aleatória lá, uma trajetória até ao cubo é tranquilo até, mas a gente pode pegar uma trajetória qualquer, discretizar em vários pedacinhos e ali naquele pedacinho que a gente pode aproximar por retas, a gente pode utilizar as definições elementares do MRU. A gente pega um cálculo complexo, transforma em um cálculo local, a gente discretiza, transforma em local e ali a gente resolve com o que a gente já sabe, com o que a gente já tem. Então aqui no Desvendando Exatas, a ideia é justamente essa, é não decorar fórmulas, é compreender o método, é justamente entender de onde elas vêm. Belezinha? Tamo junto nessa jornada e até o próximo vídeo.